Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo contigo, aqui o canal Luz no Fim do Túnel, hoje 17 de abril de 2024, 10 horas 3 minutos da manhã em São Paulo, capital paulista. Dia parcialmente nublado aí, chuvas, pancadas esparsas de chuva, por volta aí de 29 graus na capital. O vídeo de hoje eu tive que refazer porque ele saiu da primeira vez, saiu sem som, então eu estou fazendo de novo. Veja, eu tinha prometido fazer a farsa da ida à Lua. Vou colocar como um vídeo extra, possivelmente, se não der tempo, vai ficar para amanhã, porque havia muitos assuntos hoje relacionados aí à tensão geopolítica, que é crescente. Então eu vou ter que abordar esses temas hoje. Vocês vão encontrar no meu blog aí com o título Destruição Mútua Assegurada. No dia 8 de janeiro, começar falando um pouquinho da política nacional e sobre o conceito de perfídia. No dia 8 de janeiro de 2023, como sabemos, milhares de pessoas foram levadas por ônibus vindos de vários pontos do Brasil, levadas para a Praça dos Três Poderes em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, nosso país, nossa nação. E essas pessoas invadiram as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Uma pequena parte dessas pessoas destruiu tudo o que viu pela frente. É um acontecimento que já pode ser considerado um fato histórico. Ele é análogo a um acontecimento semelhante no ano anterior, exatamente um ano anterior, no Capitólio, nos Estados Unidos, quando houve lá também uma quebradeira e um processo que corre até hoje na justiça americana, que se cola aí aos seguidores do trumpismo. O ato no dia 8 de janeiro de 2023 se cola nos seguidores do capitão Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil. Portanto, seria um ato bolsonarista. No dia 8 de janeiro de 2023, Brasília foi vandalizada aí por esse pequeno grupo, na verdade, uma parcela mínima aí da quantidade de pessoas que passava ali pelas sedes dos palácios do governo brasileiro. A perfídia foi causada, velada, permitida pelo exército brasileiro. Então você tem aí 1 ou 2 ou 3 generais por trás da ação. Alguns coronéis, de certo, alguns capitães estão aí na cabeça desta operação infeliz, vamos dizer. Estão na cabeça da operação. Os gajos. O que é gajo, pessoal? Gajo é como os ciganos nos denominam, nós que somos não ciganos, né? Nós somos os gajos. Desprevenidos, agora se sabe, foi dada uma entrevista aí, nós ouvimos, foram metidos à força em muitos ônibus e desparramados em Brasília. Isso já é uma coisa um tanto quanto irregular, você ser obrigado a entrar no ônibus e ir causar lá em Brasília. Eu falei em cabeça da operação. Veja, pagaram o pato quem, pessoal? Sobretudo os que andam com cuequinha americana e boné estrelinha de Davi na cabeça de alumínio. O que é perfídia? No contexto militar, a perfídia é uma false flag, uma falsa bandeira. Usar uma falsa bandeira. Por exemplo, os adeptos antipetistas dirão que foi uma ação false flag perpetrada pelos petistas, né? Os petistas têm uma versão diferente. Eles dirão que todas as pessoas ali andavam com camisetinha do brasileira, verde e amarela, bonezinho de Israel, etc. Portanto, é impossível você chegar às vias de fato, a não ser através de uma ação de inteligência para saber quem é quem e prender efetivamente só aquelas pessoas que vandalizaram a partir de um certo nível de vandalismo, né? Eu acho que não se pode transformar isso daí num exemplo, como eles quiseram fazer disso um exemplo, né? Então, assim, perfídia, então é você usar um símbolo para enganar o inimigo. Por exemplo, no exército você finge a rendição com a bandeirinha branca, mas você tem uma arma escondida. Quando ele acata a sua rendição,
você ataca ele. Quando ele acata a rendição, né, e baixa a guarda, você atira. Lançar ataques contra civis, pessoal. Não, isso não faz parte de uma doutrina militar, e acordos militares e tratados de paz que você possa. Existe uma lei da própria guerra, né, normas que são seguidas no decorrer da própria guerra. A perfídia é justamente ir contra essas normas. Por exemplo, atacar civis indefesos, como é feito lá na região da Palestina diariamente, né? Ou contra alvos que não estejam combatendo, que esteja no lugar errado na hora errada, né? Isso aí vai ser crime de guerra. Usar armas químicas ou biológicas, por exemplo, como se os Yankees usaram, por exemplo, o agente laranja, o napalm em populações civis, isso é perfídia. Ou armas biológicas, né? O próprio Covid, né? Pode ser considerado um ato de perfídia aí, se a gente soubesse mais do que aquilo que nos é dito. Então vamos aguardar aí, porque esta ação levou várias pessoas à prisão. Não sei avaliar até que ponto se prendeu quem está pagando o pato aí por uma ação que foi, como eu disse, um ato de perfídia de elementos das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro. Então, assim, eu gostaria que os responsáveis que pagassem o pato, né? E não o pato, porque o pato já está cozido, assado e tudo mais, né? Falar agora do ISIS. Por que é o ISIS? Gente ligada ao ISIS e o próprio ISIS só ataca quem ameace interesses dos Yankees ou dos sionistas. Que estranho, né? O ISIS só ataca os inimigos aí, aqueles que os Estados Unidos aponta como inimigos, né? Não é estranho isso daí? Não, não é estranho, né? Sendo que foi uma organização criada pela CIA. Como a gente sabe, a Assange está pagando cana por ter revelado, porque você pode falar o que você quiser aqui na internet. Agora, se eu apresentar aqui um documento classificado, top secret aí da CIA, né? Porque vocês sabem, eles assinam contratos de sigilo lá, existe uma lei do documento sigiloso. Alguns são sigilosos por 25 anos, outros por 50 anos, outros por um século ou mais. Por exemplo, aqueles documentos relacionados ao assassínio de John Kennedy, né, que era presidente dos Estados Unidos, esses aí são sigilosos. Aqueles ligados ao 11 de setembro são ainda também sigilosos. Então a gente que já está meio careca de saber que o governo dos Estados Unidos, o próprio Estado americano está envolvido nesses atentados aí, né? A gente vai ter que esperar uma comprovação, né? Quando todas as pessoas já tiverem morrido, quando as pessoas já não estiverem mais muito interessadas, né? Bom, e o que é o ISIS? É o Estado Islâmico, né? Veja, o ISIS ele não é nem um Estado e muito menos islâmico, é uma grife aí, grife muito bem paga, de aluguel, de contratar mercenários, né? Tem meios de contratar mercenários na Deep Web ou mesmo na web normal, né, hoje em dia, para atender demandas da Casa Branca. Olha aí, o chanceler alemão Olaf Scholz cumpre hoje uma agenda oficial de 3 dias na China, na Made in China. Ele está sendo atendido lá pelo primeiro-ministro chinês, o Li Qiang. Pessoal, a Alemanha está afundando, né? Claro, ela não vai afundar de repente, né? Quando você cai num pântano, você não cai de uma vez, né? A não ser se você começar a se debater, né? Como não sei se seria o caso aí do Olaf, né? Mas você vai caindo, você vai afundando devagar, né? Se você se debater, você vai mais rápido, né? Por causa dessa agenda suicida aí para a Europa. A agenda essa que foi criada e está sendo perpetrada pelos Yankees estadunidenses, os norte-americanos, né? Além disso, a Alemanha tem dado um apoio irrestrito ao melhor não falar, né, de Israel em Gaza. Parece que o Chucrute entendeu aí que precisa salvar a própria pele, por exemplo. Então eu acho que não é o mesmo caso aí da secretária de Estado dos Estados Unidos, que foi lá na China pedir, pelo amor de Deus, vocês precisam diminuir a produção, vocês têm que aumentar o preço dos seus produtos. Olha, vocês estão quebrando as indústrias americanas, por favor, vocês não podem fazer, nós vamos sancionar vocês. Bom, e será que o Chucrute foi fazer a mesma coisa? Foi pedir lá para a China produzir menos carros elétricos? O BIT está estourando aqui no Brasil, hein? O aval aí, o carro elétrico. A China chegou agora no mercado de carros brasileiros e já dominou 30% do mercado de carros
elétricos, por enquanto ainda é uma novidade, e eu acho que ainda é bastante caro esse tipo de automóvel. Mas assim, eu acho que ele foi lá na China passar o pires, hein? Passar o chapéu. O Olaf Scholz está na China, ele é relações públicas aí da Siemens, da Bayer, da Mercedes-Benz, da BMW, da Zeiss, né? Indústria ótica aí, que faz os nossos aparelhos óticos aí. E quem que aparece no cenário? Quem? O bicho-papão, o ISIS. ISIS ameaça ataque terrorista em solo alemão. O roteiro é o mesmo de sempre. As autoridades alemãs reforçam a segurança, implementam medidas de segurança agora nos estádios de futebol. O Campeonato Europeu de Futebol vai rolar aí na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho. Um mês de futebol aí, de jogos. E por que que o ISIS está ameaçando atacar na Alemanha? Né? Ó, parece que a Alemanha, então, o Wellington Calazans, esse artigo foi dele. A Alemanha devia bater um fone aí para a Rússia e contratar o grupo Wagner, pô, para fazer a segurança. Eu duvido ver agente do Mossad disfarçado de terrorista islâmico do ISIS causar merda aí na Alemanha. Pessoal, até uma criança entende que ir à China fechar negócio não é bem o que os Estados Unidos tinham pensado para a Alemanha. Estão entendendo o que está por trás? Por que ele aparece agora, na hora que a Alemanha se aproxima da China? Né? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Falar do Irã, não podia deixar de falar do Irã. Saiu no Washington Post. Tecnologia russa vai ajudar o Irã a fortalecer suas defesas contra ataques aéreos israelenses. Pessoal, isso significa que a Rússia está fechada com o Irã e contra Israel? Não, não significa. Não necessariamente. Sabe, a Rússia sempre se deu em bons termos com Israel, né? Mas ela tem bons negócios a tratar aí com o Irã, né? A crescente parceria de Teherã com Moscou fortalece as capacidades militares de ambos os países. O Irã abre um capítulo aí nas suas boas relações comerciais com a Rússia, porque ele concordou aí em 2022, quando começou a operação militar especial da Rússia na Ucrânia, para proteger a população russa no Donbass, há que se dizer, e também impedir a OTAN de inundar aquilo lá com armas, que ela não conseguiu impedir, mas ela conseguiu destruir as armas. Né? E o Irã passou a fornecer drones e mísseis para ajudar Moscou a resistir a este assédio incessante aí da OTAN. Né? Os laços ajudam a consolidar acordos entre Moscou e Teherã. Então, por exemplo, inclui compromisso da Rússia fornecer caças avançados, tecnologia de defesa aérea para o Irã, ativos que podem ajudar Irã a reforçar suas defesas contra futuros ataques aéreos de Israel e Estados Unidos, de acordo com certas vozes aí da inteligência e especialistas em armas. Não se sabe exatamente o que eles vão fornecer para os iranianos, a gente ainda não sabe, por enquanto é uma hipótese, talvez até provável. Né? Isso faria do Irã um adversário ainda mais formidável, com capacidade para abater aviões e mísseis anxionistas. Né? Ele faria um adversário ainda mais formidável, que ele já é. Né? Acredito que as forças armadas terrestres iranianas são pelo menos 3 vezes maiores e tão bem equipadas, possivelmente, quanto as do IDF israelense. Eu espero o pior, quer dizer, na verdade eu não espero o pior, né? Eu só constato que vai ser o pior se Israel conseguir atacar qualquer local ou base nuclear do Irã, né? Nunca espere sanidade de pessoas que acreditam piamente em sentenças bíblicas, né? Eu não vejo nenhuma diferença entre uma igreja, e agora é um comentário que eu gostaria de fazer. Ó. Eu não vejo nenhuma diferença entre uma igreja, um hospital, uma escola, uma padaria, né, um templo, uma mesquita em Gaza e uma igreja, uma sinagoga, uma escola, um hospital em Israel. Eu não vejo nenhuma diferença. Mas eu reparei que a internet está cheia aí de, entre aspas, palhaço, porque palhaço não faz isso, que acha que aquele de lá você pode bombardear à vontade, entendeu? Mas o dos mais encrenqueiros de todos é sagrado, é de Jeová, é da vaca vermelha, etc. e blá blá blá, né? Por que eu digo que é os mais encrenqueiros? Olha os mapas aí, eu já inclusive postei lá no Facebook, mapa de Israel em 46, em 48, em 52, em 68, em 80, em 90 e agora no ano 2023, 24, né? Bom, pessoal,
talvez Israel caia em si em algum momento. Ele tem que parar, ele tem que puxar o freio. Né? Ou será que só quando caírem mísseis em seus hospitais, padarias e sinagogas ele vai se colocar no lugar dos outros? Não, eu não desejo isso para ninguém, que caia mísseis onde quer que seja. Eu só tendo a crer que, enfim, fica subentendido, né? Só tendo a crer que há um perigo à vista aí. Bom, a guerra na Ucrânia é o pano de fundo da verdadeira guerra entre o G7 e os BRICS. Voltei a falar da guerra lá na Ucrânia. Talvez a OTAN comece a pensar na cagada ilimitada que ela fez na Ucrânia quando Odessa, talvez ela comece a pensar nisso quando Odessa passar para a Rússia. Será que nunca vai cair em si e a mídia vai continuar vendendo que a Ucrânia está vencendo? Sabe, que degradação, né? A mentalidade ocidental. Nunca dá o braço a torcer, né? Nunca cede, nunca revê coisa nenhuma. Eles estão sempre certos. As forças armadas russas, pessoal, cresceram 15%. A economia e a produção russa não para de crescer. As sanções foram nada. O PIB aumenta a cada mês. O maior líder da Rússia, que é um dos maiores estadistas, se não o maior político vivo hoje, é cada vez mais apoiado dentro da Rússia, inclusive fora da Rússia. Dá até para desconfiar que o objetivo da OTAN era secretamente isso daí. Tá? A gente começa a pensar de maneira conspiratória, né? Pessoal, eu adaptei um artigo do Rafael Machado, agora vamos à segunda parte do nosso vídeo. Eu vou falar sobre Israel e sobre a psicologia do povo israelense. Chamou a atenção nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, que o ataque israelense contra a embaixada iraniana em Damasco, né, foi cozinhado aí, o contra-ataque iraniano ficou cozinhando aí durante 2 semanas, né? Deixando Israel na dúvida, né, se o Irã atacaria ou não. Finalmente ele contra-atacou na madrugada do domingo, com drones e mísseis, etc. A gente já está careca de saber, já tem vídeos aí em muitos canais sobre este acontecimento. Mas vejam, foram 2 semanas de tensão em Israel. As autoridades públicas claramente estavam e vão estar com os nervos à flor da pele. Isso se tratando de pessoas que já têm um certo grau de sociopatia acentuada. E esse é o tema aqui da segunda parte do vídeo. Veja, as operações israelenses em Gaza ficaram prejudicadas. Eles parece que retiraram mais de 90% dos efetivos militares de Gaza. As forças sionistas recuam em Khan Yunis e outras partes da faixa. Estão inseguros sobre para onde devem alocar essas forças. O avião presidencial israelense chegou a levantar voo assim que se iniciou o ataque do Irã. Um grande especialista, um grande medievalista, especialista em estudos medievais, é o Laurent Guyeno. Escreveu um artigo importante o ano passado, veja, ele falando sobre a psicopatia coletiva de Israel. Ela é de raiz religiosa, de raiz messiânica, escatológica, né? É aquela área da teologia que estuda o fim dos tempos, né? E a destinação final da raça humana. Veja, obscuras passagens religiosas do Velho Testamento e de outros livros que eles estudam lá, né? O Taná, a Torá, o Talmud e outros livros, o Zohar, né? Os livros cabalísticos, né? Passagens religiosas obscuras são interpretadas por autoridades eclesiásticas, sobretudo esse rabinato reformado, aí, rabinato sionista, de forma a legitimar a chacina indiscriminada de inocentes, incluindo crianças, principalmente crianças, se pertencem a povos que são considerados inimigos. Veja, isso aí é uma característica assim de um povo que é fechado em si mesmo, que é isolado. Ele vive como que numa redoma mental, espiritual, né? Físico e espiritual. As leis deles não são as leis das sociedades normais, são leis próprias, determinadas aí por um rabinato reformado. Isso corresponde a, vamos dizer, a psicologia, a psiquiatria, a uma extremada paranoia, um estado de paranoia mesmo, extremado. A entidade sionista, ela só concebe outras nações ou como escravas ou como inimigas, com as quais você pode fazer um acordo temporário ou em cima do qual sempre existe um cálculo, né?
A inserção internacional de Israel é extremamente artificial e calculista. Veja, a desconfiança é permanente. Você consegue viver assim, isolado, num gueto, né? Apartado do país onde você vive, permanentemente assim? A inimizade é uma constante. A espionagem é praticada contra os próprios cidadãos e de um modo radical contra estrangeiros. Em Israel você vai ser filmado, hein? A mais mínima discordância é vista como uma traição, um perigo iminente. Sabe, é como uma mínima discordância é vista como uma granada que você tirou o pino da granada. Há uma permanente obsessão aí com a segurança, sobretudo depois do ataque aí do Hamas. Isso legitima um ataque preventivo. Atirar primeiro e perguntar depois. Na dúvida, você explode tudo, né? Igreja, hospital, tudo. Os índices de doenças mentais são muito altos em Israel. Por exemplo, as FDI, que são as Forças Armadas, antes da operação do Hamas em 7 de outubro, já tinha aí um índice anual de suicídio aí da ordem de 40, 50 membros de suicidas aí por ano. Os números não são mais divulgados depois que começou o conflito, nos últimos 7 meses. Os jovens evitam ao máximo, mas não conseguem, porque lá o serviço militar é muito severo e muito obrigatório, né? A conscrição, você pedir baixa, saltou aí de 2020, 8% para mais de 13, 15% em 2023, nas vésperas da operação militar em Gaza. Os problemas psicossociais, pessoal, são grandes, inclusive de cunho sexual, né? Os índices de estupro em Israel são apavorantes, né? E aumenta de ano para ano. Veja, 1/3 das vítimas tem menos de 12 anos. Cerca de 1/3 são menores de 18 anos. As Forças Armadas, veja, houve 1.542 reclamações de estupro em 2020. 1.542 reclamações, sendo das quais 2% viraram acusações criminais com prisão. Ou seja, não se combate o estupro, hein? 75% dos estupradores que vieram à prisão são liberados antes de cumprirem a sentença. Ou seja, o que é isso? Uma normalização do estupro. Isso não é uma exceção. Israel sustenta uma prática milenar espalhada por vários países, que é a exploração da prostituição em certas, casas de show, boates, inferninhos, locais onde tem balada. Então você tem ali um núcleo internacional de tráfico de mulheres, que hoje é feito pela internet. A cooptação, a captação, a passagem, a documentação, enfim. Israel é mesmo o estado mais liberal, mais neoliberal do mundo. É um refúgio internacional para pedófilos. Eu já fiz um vídeo aí sobre a ilha do Brian Epstein, né? Onde esteve lá o Barack Obama, o Bill Clinton. Tem até um quadro do Bill Clinton, não sei se vocês chegaram a ver esse quadro na internet. Parece que o Donald Trump também, não sei se andou lá pela ilha, enfim, a elite, né? Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde revelou que 30% dos jovens israelenses em 2002 possuem algum tipo de transtorno mental. Níveis de depressão e ansiedade são muito altos em Israel. Tudo isso é um tanto trágico, né? E é centenário, é milenar esse problema psicológico, né? E como eu disse, físico e espiritual. Físico porque você tem doenças que elas são mais comuns em determinadas comunidades, em determinadas etnias, em determinadas, vamos dizer assim, raças. Aqui não pode falar raça hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o povo hebreu, por exemplo, está mais sujeito ao diabetes do que os outros povos. É porque eles não se miscigenam, né? Então você herda características aí fenotípicas e também genotípicas, né? Genótipo e fenótipo. Voltar aí para a aula de biologia, né? Tem coisas que são herdadas e tem coisas que você adquire no convívio com a sociedade, né? O fato é que sintomas depressivos atingem a metade da população de israelenses. A metade da população. Então, você tem 10 milhões de habitantes hoje, parece que 1 milhão de israelenses já deixaram o Estado de Israel. Metade da população tem algum tipo de depressão. O Jerusalem Post, que é um dos principais jornais aí
do Estado de Israel, diz que 1/3 da população de Israel desenvolve o PTSD, que é o estresse pós-traumático. Então você vive quase que num estado de trauma contínuo. Imagina então se você foi para o fronte de guerra e voltou, né? É o famoso estresse pós-fronte de guerra, né? Ocorre um aumento assim gradual e sistemático no uso de drogas psiquiátricas, o famoso tarja preta, né? Isso aí já 1/4 da população usa drogas psiquiátricas, né? Prescritas, né? Israel já é um país com tendências psicopatológicas há muito tempo, já desde antes de sua criação. Isso piora vertiginosamente nas últimas semanas, aí, sobretudo nos últimos 7 meses, né? A psique extremada do israelense, ela está preparada para esse tipo de pressão? Israel precisa encontrar o caminho da paz, minha gente, e cuidar da saúde mental dos seus cidadãos. Ou senão nós vamos ter aí uma nova, como o Rafael Machado colocou no texto dele, nós vamos ter uma nova massada, hein? Uma epidemia de suicídios em massa. Parece mesmo que, dada a sua psicologia extremada, apocalíptica, parece que eles querem isso. Parece que eles atraem isso, parece que eles desejam isso. Em Massada, o que aconteceu em Massada? Os romanos na Judéia, em 74, caçavam os sicários. Aliás, assiste esse filme, tem lá na Netflix, o Sicário, né? São matadores cruéis, né? Que aterrorizavam a região da Judéia, lá por volta de 70, logo depois que foi destruído o Templo de Jerusalém pelo Império Romano, né? Isso veio desde a chamada Rebelião dos Zelotas. Veja, os sicários, então, eram criminosos, assassinos, e chacinavam suas vítimas, sobretudo os próprios hebreus, né? Derrotados pelo Império Romano, os sicários se refugiaram, com mulheres, crianças, suas próprias famílias, na fortaleza de Massada, local cercado, né? Após um cerco de meses, os terroristas decidiram assassinar os próprios filhos, mulheres e a si mesmos, em vez de enfrentar os romanos em combate. Repare, toda a geopolítica israelense é calcada num senso trágico do destino. Diria mesmo que é suicida, é determinista e é impessoal. É uma coisa atávica, está no inconsciente coletivo de um povo. Será que o Estado de Israel é uma nova Massada? Pergunta-se. Vamos lembrar aqui a doutrina conhecida como opção Sansão, que vai dar nome ao vídeo. O nome refere-se ao personagem bíblico Sansão, aquele da cabeleira, né? Que perdeu o cabelo e perdeu a força. Ele se sacrificou, no relato bíblico, né, para destruir os seus inimigos, os filisteus. São seus inimigos aí bíblicos. Derrubando, olha só, as colunas do templo de Dagon, ironicamente localizado em onde se localizavam os filisteus? Em Gaza. Essa doutrina, no caso a doutrina militar de cunho nuclear, que é a opção Sansão, diz que se Israel estiver acuado, enfrentando uma ameaça realmente séria, segundo essa doutrina, se é que ela é real, se é que ela existe, se é que eles têm realmente todo esse poderio nuclear, que alguns dizem que tem, outros dizem que mais ou menos, outros dizem que não tem, porque é uma coisa secreta, ele vai lançar um ataque nuclear maciço contra todos os seus inimigos, né? Ainda que isso resulte em uma destruição mútua garantida, assegurada. Aí no jargão militar, né, que se refere ao uso de armas nucleares, né, só quem usou até hoje foi os Estados Unidos, foi o seu cartão de visita, né, quando ele entra na Ásia, né, destruir populações civis inteiras, né. A destruição mútua assegurada, pessoal. Bom saber que todos os povos são vistos pelos sionistas como inferiores. Veja, somente eles são o povo escolhido. Veja, exatamente a mesma teoria do nazismo, né, da raça pura, exatamente a mesma teoria do excepcionalismo americano, o destino manifesto. É a mesma teoria porque é a mesma doutrina, né, colocada em contextos diferentes e dentro de um escopo diferente, tanto no próprio sionismo, como no nazismo, como no excepcionalismo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, hein? Esse tipo de fanatismo extremado é atávico, faz parte da condição psíquica, histórica, religiosa e cultural do povo de Israel.
Pessoal, então é isso. O vídeo já está com 30 minutos. Agradeço a atenção de todos aí. O vídeo sobre a farsa da ida à Lua fica aí como um vídeo extra, que talvez eu faça ainda hoje. Também vai ser um vídeo mais curto. E obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Prestigiem o nosso canal, dá um like. Caso contrário, o vídeo não é visualizado. Faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal. Canal pequeno, novo, de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão, de livre comunicação. Todos os nossos textos estão no nosso blog, está aí na descrição. Blog Helder Araújo. Todas as nossas fontes são citadas explicitamente aqui. Se eu usar um texto, eu vou dizer de onde que eu usei. Porque, como eu costumo dizer, na natureza nada se cria, tudo se copia. Todo mundo copia todo mundo, mas você tem que dar o crédito à fonte. E também nossos textos nunca são ipsis literis aquilo que foi textualizado pela nossa fonte, mas a gente adapta ao tipo de vídeo que eu quero veicular aqui no canal. Pessoal, querendo me pagar um Pix, um cafezinho, aí R$1, tá aí o meu Pix na descrição do vídeo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.